Eu vou apresentar, meu nome é Stefânia. Meu nome é Stefânia, para quem não me conhece. E eu vou apresentar hoje o estudo do capítulo 3 do livro Hospital dos Médiuns, escrito por Carlos Bacelli, segundo o Espírito de Domingas. É um estudo. Esse estudo ele é uma conversa entre os espíritos de Domingas, Dr. Odilon e Dr. Inácio, iniciado no capítulo que foi apresentado na semana passada, no capítulo 2, pela Lorena, onde eles discutiam, no final daquele capítulo, da necessidade, da oportunidade que nós estamos tendo hoje de estarmos mais próximos da palavra de Jesus. E também da necessidade de nos prepararmos melhor, sejamos nós espíritas ou não espíritas, para nos conectar, desenvolvermos sentimentos mais nobres que nos aproximam cada vez mais de Deus. Isso considerando que nós, como a Lorena falou, nós temos apenas 150 anos de espiritismo, de experimentação da palavra de Jesus, versus aproximadamente 1.500 anos de falta de completa lucidez espiritual. Se considerarmos a Terra, considerando a Terra mesmo todo esse processo de mudanças e transformações, ela é classificada num patamar, num plano muito próximo daquele que nós consideramos como primitivo, onde os seres procuravam, lutavam pela sua sobrevivência através da luta pelo seu espaço e pelos alimentos. Então, muitas vezes comiam-se uns aos outros. Então, diante disso, a doutrina de fato carece de mais tempo para trabalhar os nossos espíritos. Espíritos que ainda têm muito preso às suas células, ao seu organismo, essas memórias desse plano, desse tempo primitivo. Então, de fato, a doutrina carece de mais tempo para trabalhar os espíritos, e Dominga fala: nunca, salvo exceções, tivemos tanta oportunidade de conhecer a Jesus tão bem quanto agora. Graças, Odilon completa, graças a Kardec e a Chico Xavier, que na concepção, segundo o espírito de Dr. Inácio, são os dois são o mesmo espírito. Então eu pensei que a narrativa fosse focar nessa história de Kardec e Chico Xavier, mas eu acho que ficar para ser nos próximos capítulos, porque ele fala que essa disseminação e essa da doutrina tem sido graças a Kardec, principalmente Kardec, que claro, ele foi o codificador da doutrina, dentro do seu entendimento e da condição que ele tinha social, psicológica, cultural, ele reuniu suas ideias em livros espíritas que são a base do espiritismo até hoje. E Chico Xavier, que foi um dos maiores disseminadores da doutrina, não só pela sua mediunidade, mas principalmente pelo trabalho, pela sua tarefa na caridade, pela sua ajuda ao próximo, aconselhamentos segundo a sua fé, disseminação de mensagens de fraternidade, de respeito, de amor, de união. Então, na minha opinião, Chico Xavier ele foi um exemplo de edificação da moral, pelo todo o seu conhecimento e principalmente pela vivência do Evangelho. É um
Evangelho e é justamente essa necessidade do Evangelho que o Dr. Odilon reclama. O mundo, ele tem sede de Evangelho. A humanidade, ela está carente, ela está vivenciando uma carência espiritual muito grande. Diante de tantas barbaridades, imoralidades, maldades, é preciso cada vez mais falar em nome de Jesus. E é preciso que nós buscamos, conhecendo como nós fazemos aqui, eu faço aqui no Ismael, através desses estudos, e principalmente vivenciar a palavra, trazer o Evangelho para o nosso dia a dia de forma contextualizada, plantar uma sementinha da curiosidade para brotar um conhecimento que nos faz tornarmos muito mais conscientes da necessidade da transformação. E esse é o propósito do Espiritismo, colocado nesse livro enquanto doutrina. O Espiritismo, ele deve ser disseminado, sustentado no tripé da filosofia, da ciência e da religião. Tem que haver equilíbrio entre esses vértices desse pilar, dessa pirâmide. Não existe filosofia não adaptada à realidade e religião pautada no imediatismo não contribui para a elevação espiritual. E a ciência, eu acredito que nós não precisamos ficar afogados em demonstração, em constatação de fatos, porque ela vai ser apresentada, ela vai chegar de forma naturalmente à medida que nós estivermos prontos para conviver com a realidade. Então, o Chico Xavier resume essa necessidade de equilíbrio entre esses três vértices, dizendo que se tirarmos a religião, o que é que fica? Fica um corpo sem coração. Se tirarmos a ciência, fica um corpo sem cabeça. E se tirarmos a filosofia, fica um corpo sem membros. Então, dessa importância dessa conexão. E foi justamente isso que eu acredito que o Dr. Odilon estava preocupado quando ele disse que o Espiritismo corria perigo. Quando, pensando no que a doutrina sendo disseminada, muito mais pautada na filosofia e na ciência, e deixando de lado a religião, sem o envolvimento do Evangelho. E aí ele traz essa sua concepção neste parágrafo, eu achei que ele resume essa sua preocupação. Será que você podia ler para a gente? Do modo, o Espiritismo corre perigo. Do modo com que, principalmente, anda se espalhando pelo mundo, a partir do Brasil. O pessoal pouco tem falado sobre Jesus, enfocando o aspecto religioso ou ético da doutrina, como queiram, preocupando-se em contornar a mensagem ao agrado dos irmãos de outras culturas. Centram a palavra em seus aspectos científico e filosófico. A rigor, o Espiritismo sem Jesus não tem o que oferecer à carência espiritual da humanidade. Então, foi isso mesmo que ele estava falando, né? Dentro da sua concepção, o Espiritismo ele tem expandido a partir do Brasil pelo mundo para todos os povos de culturas, costumes, condições sociais completamente diferentes dos nossos. E, quer dizer, a doutrina, ela tem mesmo que ser disseminada e apresentada, pautada numa filosofia da fraternidade, da caridade, da união, do respeito, e sustentada pelo Evangelho, pela palavra de Jesus.
Claro, considerando todos os fenômenos mediúnicos, porque isso é natural, mas não apenas nos efeitos e na parte que envolve esses efeitos. E nem uma filosofia sem religião. Você tem que ter uma sustentação baseada nesse tripé da doutrina espírita. E Odilon ainda frisa que não há espiritismo sem Jesus. É preciso se elevar, é preciso desligar cada vez mais as coisas que nos prendem aqui para que a gente aproxime mais de Deus. E o Evangelho de Jesus é um instrumento para a evolução dos seres. E então, Domingas contribui para essa discussão, né, completa essa distribuição, apresentando, trazendo algumas de suas experiências enquanto encarnada, da convivência que ela teve com alguns espíritas de outros países. E ela nos diz, alguém pode ler para mim, por favor? Todos me diziam da dificuldade para sensibilizar os europeus, os norte-americanos. Quem tem dinheiro não quer saber de evangelho. Tem que doar, desapegar-se. É complicado. Outra dificuldade que apontava, lá não há pobres e, portanto, não há espaço para a caridade. Este sim é um problemão. Em país sem pobreza, Jesus não entra fácil. Só que ele está falando só da pobreza financeira, né? Mas que ele vai falar que leva à pobreza espiritual. Porque você se apega tanto tão que você acaba não deixando se evoluir, não deixando aceitar a palavra de Deus, de Jesus. Então, eu achei bem pertinente essa contribuição e trouxe isso para o meu pensamento, que eu não tinha parado para pensar dessa forma, porque, de certa forma, deve ser muito difícil mesmo Jesus entrar em lugares onde as pessoas se relacionam muito bem com o ter, mas se relacionam, como posso falar, é claro que todo mundo precisa ter, né? Mas um apego excessivo do ter, onde as pessoas não têm dificuldade em ter, ou onde as pessoas acreditam que o ter é o que garante felicidade, ou apenas ter garante felicidade. Então, claro, não pensam, né, em qual motivo, qual mecanismo eles lançam mão para obter, para ter um bem, né, traçam um objetivo e corre com o abraço, né? E apenas querendo conquistar, alcançar e possuir um bem para si, para sua família e muito poucas vezes compartilhado com um todo. É claro que, como eu falei com a Simone, eu acredito que o problema não é o ter. O Rodrigo fala isso muito aqui, né? Vai que é né? O Marcelo. Não, Rodrigo, está bom. O problema não é o ter, porque nós precisamos de recursos, de certa forma, para nos sustentar aqui nesse plano também. Mas é o como obter e o como usar. E então, eu acredito que Odilon completa falando, deixando, no entanto, bem claro que a pobreza material não é da vontade do Senhor. Nós todos recebemos recursos suficientes para cumprir a nossa missão aqui na Terra. Cabe a nós escolher o caminho, né, do bem ou do mal. Todos nós temos livre-arbítrio, é o recurso que foi nos dado para todos nós. E muitas vezes eu escolho caminhos não tão assertivos, caminhos tortuosos e que me afastam cada vez mais de Deus. E por isso que ele fala, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rio com um
reino dos céus. Stefania, me permita um comentário. A gente tem visto aí pelo mundo afora as pessoas buscando felicidade fora do dinheiro, porque o dinheiro já não sustenta mais felicidade. Isso, a gente lê as coisas, a gente vê que isso está claro. Eu vou me permitir discordar dessa afirmação do doutor Odilon. Quem tem dinheiro não quer saber de introspecção. Eu acho que hoje a coisa está um pouco mudada. Talvez a pessoa ela não esteja voltada para si mesma para entender suas próprias vicissitudes. Mas aí depende de dinheiro. E somos todos nós seres humanos. O dinheiro não está nessa jogada. Sabe, eu tenho dificuldade de entender essa última afirmação aí. Na verdade, eu me pautei a essa afirmativa considerando o slide anterior, onde ele está falando dos povos de outros países e do coletivo, não do individual, querendo assim classificar uma ideia geral, porque nós vamos avançar, e aí talvez ele foi claro que o rico aqui não é o rico, é a necessidade de você estar apegado a tudo que é daqui. Exatamente como a você. Stefania, eu acho que até ele comparou a comparação da Domingas com o espiritismo aqui e o espiritismo fora. Exato. Aqui a gente já conseguiu ter uma consciência, inclusive a classe mais abastada. Sim. E eu acho que é essa comparação, né? E essa comparação. Exatamente. Exatamente. E aí, nesse caso do rico aí, eu entendo que é aquilo que você falou, como eu utilizo a riqueza. Nós somos todos, ok? Mas que é difícil, Não individualmente. A minha atenção, quando eu tenho um recurso financeiro muito grande, com certeza, na maioria das vezes, não é sempre, nem todos, é voltado para eu dar conta de suprir aquilo. Com certeza. Eu tenho um exemplo, pode falar. Eu tenho duas amigas, uma que mora em Portugal, outra na Grécia, e elas me relataram certa vez da dificuldade que eles, os europeus, estão tendo de vivenciar essa crise. Porque eles não estão acostumados, isso não sou eu que acho, né? Foi uma concepção deles, né? Compartilhar, ajudar o outro. O outro que eu falo o todo, não a sua família. Então eles não compartilham comida, isso eu vivenciei, não estou julgando, falando que é certo, estou contando um fato. Eles não compartilham comida. Quando você vai num restaurante, nós já temos até fama de brasileiro de divide prato, porque eles não estão acostumados a doar, nem receber roupas, e nem consertar equipamentos, colocam tudo no lixo, não, porque isso é da cultura deles, não ter tido necessidade. O ter era muito fácil para eles. E agora em crise, que eles precisam estar mais afinados com essa caridade, eles têm dificuldade, não por maldade, mas porque não foram trabalhados a isso. E na dor, eles estão sendo puxados a repensar e a mudar atitudes. Então, a minha amiga falou que tem muita depressão relacionada com isso. O próprio doutor Inácio, nesse capítulo também, que era um médico psiquiátrico quando encarnado, fala da dificuldade que era dos seus pacientes aceitarem o trabalho, o conselho de trabalho de modificação. Eles tinham pavor de caridade, isso explica um crise. Preferiam a ajuda médica, davam valor muito mais ao bem material, preferia a ajuda médica do que procurar a sua transformação e elevação espiritual. E Domingas também completa, falando que enquanto encarnado, as pessoas procuravam o centro pedindo ajuda, e muitas vezes quando chegavam os aconselhamentos, né, que na maioria das vezes era chamando para a assistência e para a tarefa, as pessoas, um ou outro, voltavam e a maioria se debandava.
Não, por quê? E aí eu estou com mais cuidado de falar quem tem dinheiro. Essa frase é do Inácio. Essa é. Não é do Dilma, não. Não, aqui é. É do Inácio. Aqui é do Inácio, porque ele é Não mais tenha capetinha. dúvida. Não tenha dúvida. Essa frase é do Inácio. Ele é mais capetinha. Eu já vi muitas vezes quando estava lendo o Evangelho, essa frase de Jesus já me incomodou igual incomodou ele também. Nossa, puxa vida, mas isso é preconceito e tal. Até que depois eu comecei a ver que eu não sei como é que funciona essa tradução, ou como é que era na época, realmente não sei. Mas eu acho que não é bem o dinheiro, não, é o ter. Né? Então, eu conheço pessoas que não são ricas, mas que ficam ligadas a ter o poder, a ter um lugar de destaque, a ter tudo girado, às vezes até a caridade que faz é uma caridade meio assim, para aparecer, alguma coisa assim, né? Então é essa transformação, acho que é isso aí. Hoje em dia eu troco, quando eu vejo essa frase, eu troco pelo ter o dinheiro, sabe? Mas eu acho que não é só além disso, é porque tem uma frasinha que antecede ali, que fala na verdade que é o seguinte, que esse aí que era o tal do jovem mancebo, né? Que estava querendo entrar no reino dos céus, né? E ele fala o seguinte, que ele confiava que a fé dele, a confiança dele era em bens materiais. Né? E ela sozinha, ela é indigesta demais, né? É aquilo que a Stefania colocou, não é o que eu tenho, é sim como eu tenho, o que eu faço com o que eu tenho, né? E no caso desse jovem mancebo, ele tinha essa frasezinha ali antes, né? A confiança, a fé dele era no material. Ou seja, era no que agora é material, extrapolando só para bens, dinheiro, né? Isso aí. Ela solta muito incômoda. Porque aí o doutor Inácio fala que quem tem dinheiro não quer saber de introspecção. Tá? É o seguinte, se nós pegarmos do início do Espiritismo, aquele livro do irmão X, Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, nós vamos entender o porquê disso aí. É muito fácil nos Estados Unidos, se nós formos para lá, qualquer um, e fundar uma igreja pentecostal, uma igreja evangélica. É muito fácil. Por quê? O americano, ou a pessoa que tem dinheiro, ele quer pagar para ouvir, ele não quer ter dificuldade de ler e mentalizar e fazer aquilo. Então, ele pagando para ouvir é muito mais fácil. É por isso que essas religiões crescem no lugar que tem dinheiro. E como o Espiritismo não é uma religião desse jeito, você precisa de ler, precisa de acreditar nos irmãos que estão do outro lado, nos mandando mensagem. Se nós não acreditarmos nesses irmãos, não adianta ter o Espiritismo. Porque o Espiritismo é uma religião, uma filosofia criada pelos Espíritos. Não é criada por seu fulano, pelo Papa, pelo coisa, não. Ele foi criado pelos Espíritos. Então, Kardec veio e montou isso aqui. Então, não adianta querer. Onde tem dinheiro, o cara paga que ouvir aquilo que interessa para ele. E nós não. Nós queremos saber o fundo disso aí, o porquê da mediunidade, o porquê que nós estamos aqui na Terra, o que nós viemos fazer e qual será o nosso fim. De certa forma, quando ele fala que não quer saber de introspecção, é justamente isso, de não querer mudar, não querer aceitar a transformação, porque no momento em que eles estão muito confortáveis com aquela realidade. E, de certa forma, mudar requer esforço, requer vigilância, requer mudança de comportamento. Sair desse conforto. Então, a Domingas pensa com ela mesma, né? Eu tenho que estar igual a loira. Domingas, mas o que será necessário para que os países ricos, com outra cultura, outra concepção, aceitem o Cristo? Né? Que é o que a gente está aqui falando. Vou perguntar, mas nós estamos. E aí, a doutora Inácio e a doutora Odilon respondem: sem o curso da dor, é tarefa praticamente impossível. No lugar onde você tem um conforto, você está de acordo com o que está acontecendo, ele está percebendo movimentos contrários, você se acomoda e fica difícil você querer mudança e transformação. Mas você é forçado, eu sou forçada, eu já fui muitas vezes forçado, quando estou em desequilíbrio, né,
na minha família, no meu trabalho, eu não enxergo aquela situação, não consigo mudar o movimento, e aí quando o meu anjo da guarda vem me puxa, e eu consigo enxergar lá dentro, e aí ele começa a falar alguns truques aqui no meu ouvido, e então foi dessa forma que eu abracei e fui acolhida no Ismael, por exemplo. E aí venho transformando, cada dia errando muito, acertando um pouco mais, mas eu vim pela dor, muita gente vem pela dor. E aí... Stefânia, só uma coisa que eu queria falar aí também, eu concordo com isso que está sendo dito. Agora, no caso dos países ricos, eles têm uma outra questão, eu digo isso principalmente no caso dos Estados Unidos, é o fanatismo do pessoal lá. Então ele tem um trecho lá na Bíblia, que eu não sei qual parte que é, mas que diz que a comunicação dos espíritos é tudo demônios. Né? Deuteronômio, é 8. Aí os caras, na hora, eles não querem saber de espiritismo, porque eles é tudo demônio. É Deuteronômio. Por isso é que Moisés, que é o autor do Deuteronômio, veio depois na transfiguração diante de Jesus e Elias. Mas... revogando essa questão. Mas foi como eu falei não, como o doutor João sugeriu aqui. Se você tem uma doutrina pautada na palavra de Jesus Cristo, sem dar, considerando todos os versos do pilar, e não dando mais atenção ao fenômeno, você consegue entrar e atingir pela palavra, o objetivo disso. Mas o problema não, é que às vezes chega para ganhar espaço, você entra mais com demonstrações do que com a palavra de Jesus. É isso que eu... E aí, só para finalizar, porque nosso tempo acabou, a doutora Odilon, então, busca no Livro dos Espíritas a pergunta para se o reino do bem poderá um dia realizar-se na Terra. E aí, resumindo o que ele falou, é que à medida que nós nos elevarmos, nos conectarmos, levar a nossa consciência, nos conectarmos melhor a Deus, eu vou conseguir mudar essa vibração, uma vibração mais positiva, uma vibração de amor, de acolhimento, de caridade. Então, consequentemente, eu consigo atrair espíritos que estejam vibrando nessa mesma onda de energia. E por outro lado também, eu acredito que neste momento nós temos aqui na Terra muitas ajudas espirituais para tentar, não sei se eu posso falar banir, aqueles espíritos, ou expurgar espíritos que não estão aceitando o seu processo de evolução, para que deixe entrar essas energias de pacificação, de crescimento, de transformação. Porque é preciso mudar o curso do nosso país, do nosso planeta, que é como a Lorena citou, que isso é um processo lento, gradual, que vai ocorrendo, já ocorreu em outras civilizações, não é isso? Com a necessidade dessa transmutação, dessa mudança de consciência. E isso ocorre, esse êxodo espiritual vai ocorrer seguindo as leis divinas que agem sem violência à medida que o homem transite de um estado mental a outro mais elevado. O planeta naturalmente se saneará alcançando patamares maiores, e isso será intermediado pelo Espiritismo, que tem essa vivência e essa conexão entre o nosso mundo físico e o mundo espiritual.